Bom dia, meus irmãos. Uma alegria estar com vocês. Muito obrigado, pastor Paulino, pela oração, pela intercessão. Muito obrigado, pastor Ezon, pelo convite. Meus irmãos, um abraço a todos os líderes de mordomia e da União Leste Brasileira que estão nos acompanhando e todos os irmãos de todo o Brasil. Estou acompanhando aqui também pelo YouTube, muita gente assistindo pelo YouTube. Deus seja louvado. Que bom que você decidiu fazer parte dessa jornada que está terminando aqui, mas que tem que continuar na sua casa. Então, não substitua o virtual pelo pessoal, não substitua nenhuma sala pelo trono, não substitua a presença de Deus de maneira íntima e pessoal por nada. E esses movimentos, eles começam e terminam na tela, porque eles nos estimulam a continuar em casa. Então, que Deus te abençoe para que você continue de maneira pessoal, de maneira íntima. Agradeço muito as mensagens que tenho recebido sobre a leitura do livro, a reação ao livro. Me deixa dar um spoiler para vocês. Deus colocou no meu coração começar a escrever um outro livro, então já orem por isso. Eu comecei a escrever um livro agora sobre a adoração no livro de Daniel. Não vai ser um livro profético, da área profética, já tem muitos bons livros nessa área. Eu não me arriscaria a escrever mais um livro sobre isso, já tem livros excelentes, mas tem muita coisa de adoração no livro de Daniel. Então, eu queria escrever sobre esse olhar na adoração, o que o livro de Daniel nos ensina sobre adorar, porque o livro de Daniel, na verdade, é um contraste entre adoração e não adoração, entre Daniel e seus amigos querendo adorar e Nabucodonosor e Belsazar não querendo adorar. Como é que age alguém que quer adorar e como é que age alguém que não quer adorar a Deus? Então, é sobre isso que nós vamos escrever no livro, e orem para que Deus guie e dirija. Uma coisa que talvez você não saiba sobre esse livro é que eu não iria escrever esse livro, poucas pessoas sabem disso. Quem iria escrever esse livro era o pastor Bullion. O pastor Bullion iria escrever esse livro e, por alguns motivos pessoais, ele não pôde escrever. Terminou que o pastor Ayrton, que era o líder da divisão sul-americana na época, disse assim, olha, ele não vai mais poder escrever, mas o livro precisa sair, então escreva o livro. E aí eu liguei para o pastor Bullion e disse, pastor, por favor, me socorra, o senhor já escreveu tantos livros, como é que se escreve livro? Eu nunca escrevi nada na vida. E aí ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse, Josana, você faz qualquer coisa para a causa de Deus, como você faz tudo para a causa de Deus. Deixa eu lhe explicar como é que se faz as coisas para a causa de Deus. Você ora muito, você consagra muito sua vida e você faz, acabou. Você nunca deve esperar ter capacidade para fazer alguma coisa para a causa de Deus. Você nunca vai ter capacidade. Então, se você esperar ter capacidade, não vai acontecer nunca. Aí ele me contou uma história, ele disse que alguns lembram aí da Campal de Itabuna. O pastor Bullion era departamental de jovens de uma união que cobria toda a região Nordeste e Sudeste na época, e havia uma Campal em Itabuna que estava sendo muito esperada, e quem iria pregar nessa Campal era o departamental de jovens da Associação Geral. Faltando 15 dias para o evento, ele ligou para o pastor Bullion e disse assim, olha, eu não vou mais poder ir. E acabou, não tem como, não vou mais poder ir. E o pastor Bullion ligou para o departamental de jovens da divisão sul-americana na época e disse assim, olha, ele não vem, então quem prega é o senhor. E aí o departamental de jovens da divisão disse assim, eu prego, mas de manhã, à noite eu não prego, quem prega à noite é você. E ele disse, mas eu estou cuidando do evento, eu estou cuidando dos detalhes do evento, como é que eu vou pregar à noite? Ele disse assim, eu não prego, eu prego de manhã, à noite quem prega é você. E ele disse assim, não tinha o que fazer, eu tinha que pregar. E ele disse assim, ali começou meu ministério. Então, ninguém fazia ideia de quem era o pastor Bullion até aquele momento. Então, foi o que eu fiz. Eu orei, eu consagrei minha vida e disse, Senhor, eu não tenho como pregar, eu não tenho como fazer, eu estou cuidando do evento. E Deus guiou. Então, Josana, consagra a tua vida, ora e faz. E depois você vai ler o livro e você vai começar a olhar coisas que você diz assim, eu não escrevi isso aqui, não. Não fui eu que escrevi isso aqui, não. Eu não sabia disso aqui, não. De onde saiu isso aqui? E ele disse, tudo na vida do cristão tem que ser assim. Não espere ter capacidade para fazer. Você nunca vai ter capacidade. A obra de Deus é grandiosa demais.
é muito acima da sua capacidade. Então, nunca comece uma coisa dizendo assim, olha, quando eu for capaz, eu assumo esse cargo que a comissão me pediu para assumir. Quando eu for capaz, eu começo a dar esse estudo bíblico. Não, não. Ore, consagre sua vida a Deus e vá. E Deus vai lhe dar capacidade à medida que você vai fazendo. Então, Deus não disse assim, Moisés, olha, quando você for capaz, você vai ser líder do povo de Deus. Não, Moisés, vai ser líder do povo de Deus. Mas, Senhor, eu não sei falar. Eu sei, Moisés, tá? Tem razão, mas é você, vai. E eu vou lhe dando capacidade à medida que você for enfrentando os problemas com o povo de Deus. E que líder foi Moisés, na verdade? Porque ele foi, mesmo se achando completamente incapaz. Então, foi assim que eu comecei a escrever esse livro, me achando completamente incapaz, sem nenhuma capacidade, porque não são palavras, irmãos, ao vento. Deus sabe o que realmente eu senti. Nunca havia escrito um livro, nunca havia escrito mais do que um artigo na minha vida. E Deus disse, vai, agora é você, está na tua mão. Então, eu louvo a Deus, porque cada vez que alguém diz assim, pastor, esse livro está tocando minha vida, eu digo assim, então agradeça a Deus, porque se alguma coisa tocou tua vida é porque veio dele. Não é porque veio da capacidade de alguém que nunca escreveu nada. Então, que Deus abençoe sua vida, que tenha sido muito útil. Hoje nós vamos concluir com o último capítulo, que eu digo que é o capítulo mais desafiador, é o capítulo que mais toca em um assunto sensível. Você deve lembrar que algumas vezes Jesus escreveu coisas lindas em resposta a uma coisa que aconteceu antes do que ele escreveu. Por exemplo, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, Lucas, capítulo 15, quando Jesus fala da parábola que a gente tanto ama, né? A parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida. Mas por que Jesus escreveu? Por que Jesus contou essas histórias lindas? Jesus contou essas histórias lindas, meus amigos, porque capítulo 15, verso 1, diz que todos os publicanos e pecadores se aproximavam para ouvir, e os fariseus começaram a murmurar, e os escribas dizendo assim, como é que esse homem que se diz santo recebe pecadores e come com eles? Então, as parábolas que a gente vai ler da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, é uma resposta de Jesus a esse versículo. Os fariseus começaram a dizer assim, mas Jesus não diz que é tão bom, que é tão santo? Se ele fosse santo de verdade, ele não estava perto desse povo aí miserável, pecador, que nós temos certeza que não tem salvação para eles. Como é que Jesus está dando salvação para quem não tem salvação? Aí, por causa dessa reação dos fariseus e escribas, Jesus contou as parábolas que nós tanto amamos. A mesma coisa é verdade em relação à história da viúva. A história da viúva, ela é uma resposta a um texto que vem antes. Então, abra sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 12, versículo 38 a 40. E por que eu sei disso? Porque você deve lembrar que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Eu falei isso aqui no livro, né? A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Então, Marcos não disse assim, pronto, agora eu vou sentar e vou escrever Marcos capítulo 12, verso 38. Depois eu paro e começo a escrever Marcos capítulo 13. Não. Quando Marcos escreveu o livro, o Evangelho, não tinha capítulo e versículo. Ele escreveu tudo como um texto corrido. Para encontrar, quando se uniram os livros da Bíblia, para ajudar a encontrar, foi que acrescentou capítulos e versículos, mas a Bíblia não tinha capítulos e versículos originalmente. Mas imagine a dificuldade de encontrar um texto bíblico se não tivesse capítulos e versículos. Então, para encontrar é uma bênção, mas para entender o contexto, às vezes não ajuda. E para você entender o contexto da viúva pobre, você tem que entender o que vem antes. E olha o que vem antes, Marcos 12, 38. E ao ensinar, dizia Jesus, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e de receber saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações, estes sofrerão juízo mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora,
Muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Então, essa história está junto, uma está unida à outra. Jesus havia acabado de falar que os fariseus e os escribas devoravam as casas das viúvas. E aí ele conta a história de uma viúva que entregou tudo para a causa de Deus. Então, quem eram os fariseus, quem eram os escribas? Eram líderes religiosos da época. Os escribas, principalmente, eram homens mais cultos. Os fariseus eram pessoas mais simples. Os escribas, eles tinham mais formação acadêmica. Os fariseus tinham menos formação acadêmica, mas os dois grupos se uniam em perseguição às pessoas mais simples, às pessoas que eles consideravam pecadores. E Jesus começou a falar de algumas práticas desses homens. Uma das práticas desses homens eram vestir um tipo de roupa que demonstravam para as pessoas que eles eram superiores. Então, eles vestiam um tipo de roupa que mostrava, olha, eu sou diferente de você, eu sou de outra classe, eu sou mais importante. Aqueles homens também, eles gostavam de receber saudações públicas. As pessoas tinham que saudá-los, porque eles eram diferentes. Aqueles homens também gostavam de sentar nas primeiras cadeiras da sinagoga, para mostrar que eles eram mais importantes do que a ralé que estava atrás. Aqueles homens também gostavam dos primeiros assentos nos banquetes. Aqueles homens também devoravam as casas da viúva. Como é que eles devoravam as casas das viúvas? Os escribas, principalmente, eles eram como os tabeliões da época. Eles cuidavam como que do cartório da época. Então, quando alguém tinha que fazer uma escritura, tinha que procurar um deles, né? Eles procuravam os escribas para fazer isso. E muitas vezes eles convenciam as viúvas a dizer assim, olha, você só vai ser abençoada se você dedicar essa sua casa a Deus, você só vai ser abençoada se você disser que essa casa agora pertence a Deus. E era uma maneira deles tirarem a única coisa que a viúva tinha em nome da religião. A gente vê muito isso hoje na teologia da prosperidade, não é verdade? Você entrega tudo que Deus vai te abençoar. Você entrega tudo que Deus vai cuidar de você. E eles convenciam as viúvas. Por isso que Jesus disse que eles devoravam as casas da viúva, porque eles diziam que era para Deus, mas na verdade era para o bem deles, porque eles ficavam com a parte disso. Eles cobravam taxas para isso, assim como a teologia da prosperidade faz, né? Cobrar taxa em nome de bênçãos. Gente, a viúva sabia disso. A viúva sabia que aqueles homens eram desonestos. As viúvas sabiam que aqueles homens, eles devoravam as casas. Não era uma coisa escondida, era uma prática que as pessoas conheciam. Do mesmo jeito que as pessoas que frequentam as igrejas da teologia da prosperidade sabem o que acontece lá, mas tem tanto desejo de receber uma bênção que continuam indo lá e entregando tudo que tem. É que as viúvas sabiam disso. E mesmo a viúva sabendo, sabe o que ela faz? Ela vai lá no templo e ela entrega tudo o que ela tinha. Ela entrega tudo o que tinha. Por quê? Porque ela entendeu a causa que ela servia e ela entendeu que Deus estava acima da causa que aqueles homens representavam. Então, ouça bem. Naquele momento, a causa de Deus, até aquele momento, a causa de Deus era o judaísmo. Então, até aquele momento, o judaísmo representava a causa oficial de Deus. Isso não justifica, por exemplo, eu saber que uma igreja que apresenta a teologia da prosperidade é enganosa e ir lá dizer, não, mas mesmo eu sabendo que é enganosa, eu vou deixar todo o recurso lá. Não. Se eu sei que é enganosa, eu não devo levar meu recurso, claro. Mas se eu sei que a causa é de Deus, o que Deus está dizendo é, acima dos homens está a causa. E é uma citação belíssima do Espírito de Profecia, que está na página 110 do livro, que diz o seguinte, é de Ellen White essa citação, muitos teriam aconselhado a viúva que ela guardasse o seu recurso para uso próprio. Nas mãos dos ricos sacerdotes, seria perdido de vista entre as muitas grandes ofertas levadas ao tesouro. Jesus, porém, entendeu o motivo pelo qual ela estava levando a oferta. Ela acreditava que o serviço do templo era indicado por Deus. Então, até aquele momento, o serviço do templo ainda era o indicado por Deus. E estava ansiosa por fazer tudo o que era possível para a manutenção dele. Então, ela sabia que os líderes religiosos
cometiam os seus erros, mas aquele momento, até aquele momento, aquela era a causa de Deus. Então ela diz assim, olha, não importa o que esses líderes estão fazendo, o que importa é que é a causa de Deus, e eu vou me envolver com a causa de Deus. Então aqui está o ponto delicado de hoje. Ao longo dos meus quase 20 anos de ministério, eu coloquei no livro, eu tenho ouvido muita gente dizer assim, olha, eu não confio na igreja. Eu não confio na igreja, eu não concordo com o uso do recurso da igreja, eu não concordo com a transparência dos recursos da igreja, eu não concordo com a vida que alguns pastores levam, então eu vou administrar o dízimo como eu quero. Eu não vou entregar a oferta, eu não vou entregar o dízimo. Por que esses homens fazem isso? Por que a igreja faz isso? Por que esses líderes fazem isso? Se aquela viúva pensasse assim, nós não teríamos esses 4 versículos na Bíblia. Um dia, essa história não está no livro, pelo menos eu não lembro dela. Eu era criança e meu pai tem um sítio até hoje, um lugar bem simples, no interior de Pernambuco, e nós passávamos muita parte da nossa infância lá. E um dia a gente foi lá passar as férias, ele havia colhido muito girimum, e quem é de fora aí chama de abóbora, né? Mas nós chamamos de girimum. E ele havia plantado e havia colhido muito girimum, e a gente trouxe girimuns grandes para casa. E quando chegamos em casa, depois de vários dias no sítio, não tinha muita coisa em casa, e alguém bateu a porta de casa pedindo esmolas. E minha mãe, ela nunca deixava alguém sair sem dar alguma coisa, nunca. Se tivesse pouquinho em casa, ela tinha que dividir um pouquinho do que tinha com quem pedisse esmola. Nunca, eu não lembro de minha mãe ter deixado alguém que foi pedir esmola, foi pedir ajuda, sair sem nada. Minha mãe tinha um coração muito altruísta, um coração muito bondoso, e eu lembro que nesse dia não tinha nada em casa, mas tinha o girimum. Então ela pegou o girimum e disse assim, olha, nós viemos de viagem, não tem muita coisa em casa, mas tem um girimum, está aqui um girimum bonito, grande, ela deu para a pessoa, e eu estava com ela na porta e vi que a pessoa não gostou de ter ganho um girimum, de ter ganhado um girimum. E aí, quando ela fechou a porta, a gente ouviu um barulho, estourando alguma coisa. A pessoa pegou o girimum, estourou no chão e saiu correndo. Não queria o girimum, queria dinheiro, né? E aí, quando eu abri a porta, que vi o girimum, que eu havia colhido, estourado no chão, gente, eu fiquei indignado. Eu disse, minha mãe, está vendo aí? Nunca mais dê nada. Olha aí o que a pessoa fez. Não vamos dar esmola mais, não. Olha o que a pessoa fez, estourou o girimum. E aí minha mãe olhou para mim e disse assim, meu filho, o que essa pessoa fez foi errado, mas o que eu fiz foi certo. Eu não vou deixar que o erro dessa pessoa anule o que eu faço de certo. Então, só porque a pessoa fez uma coisa errada, eu não vou começar a fazer coisa errada também. O que nós fizemos foi certo. Nós demos uma ajuda. Era o melhor que a gente tinha agora. O que ela fez foi errado. Então, você não pode agir na vida de forma que o erro das pessoas anule a coisa certa que você faz. Gente, eu nunca esqueci dessa lição da minha mãe. Nunca. Nunca. E eu coloquei num livro uma coisa que eu vou revelar para vocês aqui agora. Eu estou trabalhando hoje no escritório da divisão sul-americana que cuida de 8 países. Outro dia, uma pessoa me ligou muito indignada porque estava vendo uma coisa errada na igreja local, que o dinheiro na igreja local que ela estava frequentando, ela achava que estava sendo usado da maneira errada, e que ela não ia mais ser fiel, porque não ia mais entregar dinheiro para ver coisa errada sendo feita. E eu disse para ela uma coisa que eu vou dizer para vocês hoje. No lugar que eu estou trabalhando, eu consigo ver muito mais coisa errada do que muitos de vocês. Vou repetir. No lugar que eu estou trabalhando, como eu atendo 8 países da divisão sul-americana, é claro, eu tenho contato com mais coisas erradas do que você. Mas mesmo vendo coisas como eu vejo às vezes, eu sigo sendo fiel a Deus, porque eu coloquei no meu coração que minha mãe me ensinou quando eu era criança. O fato de eu ver algumas pessoas fazendo coisa errada não me dá direito de começar a fazer coisa errada e começar a ser infiel. Então, eu não posso, por causa do erro de alguns, me unir a elas. Eu coloquei aqui no livro uma frase que eu gosto muito de Martin Luther King, que ele diz assim, deixa eu ver se eu... um grande perigo para nós é a tentação de imitar as pessoas a quem nos opomos. Um grande perigo para nós
é a tentação de imitar as pessoas a quem nos opomos. Então, eu vejo tal pessoa fazendo a coisa errada. Aí, sabe o que eu faço? A minha maneira de combater o erro é fazer coisa errada também. Então, você não está usando bem o recurso da igreja, então eu vou louvar a Deus e não vou entregar o dízimo. Ela está errando e eu errei também se eu fizer isso. Então, a atitude errada das pessoas não deve me levar a também errar nas minhas atitudes. Pastor, e o que é que eu devo fazer? Eu devo passar um pano quente em cima? Eu devo deixar para lá? O Espírito de Profecia diz o que você deve fazer. Ela diz assim, alguns, presta bem atenção nessa citação, alguns têm se sentido insatisfeitos e dito, não vou mais devolver o dízimo, pois não confio na maneira pela qual as coisas são dirigidas na obra, na sede da obra. Gente, Ellen White era muito sincera, muito sincera. Às vezes, eu estou lendo agora os livros Testemunhos para a Igreja, estou no volume 5, são 9. 40% do que ela escreveu nesses volumes é para pastores. Gente, às vezes, ela escreve coisa que eu fecho o livro. Eu digo, Deus, eu vou dar um tempinho aqui, porque ela bateu muito forte agora em mim. Ela dá cada pancada nos pastores, que às vezes a gente tem que fechar o livro e dizer, Deus, foi muito forte hoje. Amanhã eu termino de ler esse capítulo. Um dia um pastor recebeu uma carta de Ellen White, e ele teve tanto medo de abrir que passou quase um ano com a carta na gaveta sem abrir, porque ele não tinha coragem de abrir, porque ele sabia que ia ser pancada na cabeça. E ele passou quase um ano sem abrir essa carta, porque ela bate muito forte nos pastores. E ela era muito clara, porque ela era uma profetisa, ela tinha todo o direito de fazer. Os profetas, eles sempre combatiam os sacerdotes, né? Sempre davam uma pancada na cabeça dos sacerdotes. O sacerdote tinha que ouvir, porque era o profeta falando de parte de Deus. Aí ela diz assim, às vezes, você até vai ver coisa errada sendo feita. Você não vai confiar na maneira pela qual as coisas são dirigidas. Aí olha o que ela diz. Roubarão, porém, a Deus por pensar que a direção da obra não é correta? Não faça isso. Apresente sua queixa de maneira franca, aberta, no devido espírito e às pessoas competentes. Então, é para não fazer nada? Não, não é para não fazer nada. É para você apresentar sua queixa de maneira franca, aberta, no devido espírito e às pessoas competentes. Eu vou explicar para você o que significa essas 4 palavras. Solicitem suas petições que se ajustem às coisas e que as ponham em ordem, mas não se retire da obra de Deus. Porque alguma coisa está acontecendo errado, você não deve se unir ao erro e se retirar da obra de Deus e começar a fazer o erro também. Não faça isso. Não se demonstre infiel, porque outro não está fazendo o que é correto. Então, porque uma pessoa estourou o girimum, não deixe de dar esmola. Ah, porque ela estourou o girimum, nunca mais vou dar esmola. Não. O problema é dela se ela estourou o girimum. Agora, se eu começo a ser infiel e não ajudar a pessoa, eu também vou ser errado. Então, o que é que eu devo fazer, pastor? Eu estou vendo que tem alguma coisa errada acontecendo com o recurso da igreja. O que é que eu vou fazer? Primeiro, você deve apresentar aquele seu pensamento de maneira aberta. O que é apresentar de maneira aberta? É conversar, é fazer o que Mateus fala. Procure a pessoa. Agora, você deve apresentar de maneira aberta, mas no devido espírito. Gente. Às vezes eu recebo alguns e-mails de pessoas que questionam o uso dos recursos da igreja. E eu respondo todos. Tem alguns e-mails que eu não consigo dar conta, tem algumas mensagens que eu recebo no Instagram, no WhatsApp, que eu não consigo dar conta. Mas eu nunca recebi um e-mail ou uma mensagem questionando o uso dos recursos da igreja que eu não respondi. Eu sempre respondo. Tem que encontrar um tempo para responder. Mas às vezes eu recebo uns e-mails tão desaforados, tão agressivos, que eu vou ser sincero para vocês, às vezes eu digo assim, olha, eu acho que isso aqui, essa maneira de falar, é pior do que o que ele está acusando. Então, fala no devido espírito. Sabe o que é falar no devido espírito? É falar de maneira pacífica. Infelizmente, muitos de nós fomos tomados pelo espírito da época. Sabe o que é o espírito dessa época? É queimar bandeira, é queimar pneu, é fechar a avenida, é gritar. O espírito da época é tumultuar. Gente, o espírito da época não funciona com o cristianismo. Se eu estou vendo alguma coisa errada
na vida da irmã Maria, aqui diz, eu devo falar com o espírito correto. Gente, tem pessoas assim, mas eu sou assim mesmo porque eu sou sincero. Eu nasci assim, eu sou sincero. Então, meu amigo, vá para a Bíblia, e a Bíblia diz, então nasça de novo. O fato de você ser assim, tem gente que se orgulha, porque eu sou assim mesmo, eu não tenho papas na língua, não. Você deveria não ter orgulho disso. Você deveria chorar e dizer, Santo Deus, me perdoa porque eu não tenho papas na língua, Senhor, me transforma. Coloca mais papas na minha língua para eu falar de maneira carinhosa. Você já leu uma citação do Espírito de Profecia no livro Desejado, que diz que Jesus pegou o chicote ali para expulsar os vendilhões no templo. Ellen White diz uma coisa linda. Diz que quando ele estava ali expulsando os vendilhões no templo, ele tinha lágrimas nas palavras. Está escrito lá com essas palavras. Ele tinha lágrimas nas palavras. Então, não é como às vezes a gente vê no filme, Jesus irado, e derrubando, empurrando, não. Ele tinha lágrimas nas palavras. As pessoas perceberam que ele estava indignado. Claro que ele estava. Não estava correto vender coisas naquele lugar. Mas ele não saiu fazendo como às vezes a gente quer usar esse versículo para dizer assim, até Jesus se irou. Não, ele tinha lágrimas nas palavras. As pessoas perceberam, mesmo naquele momento de indignação, as pessoas perceberam a ação dele, cheia de amor. Então, Ellen White diz assim, questione, mas questione abertamente, no devido espírito, e às pessoas competentes. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas competentes não se chama Facebook, as pessoas competentes não se chama Instagram, as pessoas competentes não se chama Twitter, as pessoas competentes não se chama YouTube, as pessoas competentes não se chama imprensa. Infelizmente, há um grupo de pessoas na nossa igreja, infelizmente, que estão dizendo assim, não, a igreja só vai mudar quando eu publicar no Twitter. A igreja só vai mudar quando eu publicar no Instagram. A igreja só vai mudar quando eu acusar a igreja na imprensa. A igreja só vai mudar quando eu acusar no YouTube. Eu tenho dó dessas pessoas, sabe por quê? Porque o Espírito de Profecia diz assim, segura essa aí. Aqueles que tocam no povo de Deus estão tocando na menina dos olhos de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 373. Aqueles que tocam no povo de Deus tocam na menina dos seus olhos. Então, algumas acusações que saem por aí, primeiro, algumas delas são completamente infundadas. E aquelas que têm fundamento, mas são feitas à pessoa errada, no Twitter, no Instagram, estão fazendo mais mal do que bem a causa de Deus. Mais mal do que bem a causa de Deus. Eu estou dando estudo bíblico para um grupo de pessoas, tem umas 30 pessoas numa classe bíblica que eu estudo, e às vezes eu fico, sinceramente, eu tenho tanto empenho por essa classe bíblica, eu coloco tanto meu coração para dar estudo bíblico para eles, e eu fico com medo deles lerem alguma coisa desse povo no YouTube, no Facebook, no Instagram, porque eles vão dizer, esse povo que o pastor Josanã representa é um povo louco, vive brigando entre si, se acusando. Eu digo, meu Deus, não deixa que ele encontre essas coisas, porque ele vai ver que parece que nós estamos desunidos. Então, meus irmãos, Ellen White não está dizendo assim, não, fique tranquilo, não fale nada, deixa para lá. Não, não deixe para lá. Eu vou dizer para vocês, várias vezes no meu ministério, eu não deixei para lá. Algumas vezes eu conversei com alguns tesoureiros, algumas vezes eu conversei com alguns presidentes. Sabe o que eu fiz? Eu orei muito, para que Deus colocasse o espírito correto. Eu não fui falar com eles como se fosse o dono da verdade, porque poderia ser que eu estivesse enxergando uma coisa por uma ótica e a verdade fosse outra. Diz que a razão é a coisa mais bem distribuída do mundo, né? Porque todo mundo acha que tem razão. Então, você nunca pode falar com alguém achando que você tem a razão. Vá achando que você pode estar errado, que você entendeu mal, que aquilo que você viu pode não ser a verdade. Vá falando assim com a pessoa. E vá falar a pessoa competente. Vá falar a pessoa competente. Então, numa igreja local, a pessoa competente é o pastor, é o ancião, é o tesoureiro. Não é o Twitter,
não é o Facebook. Em uma associação, em uma missão, a pessoa competente é o pastor, é o presidente do campo, é o tesoureiro. Não é o YouTube, não é o Facebook, não é o Instagram. Então, esse é o tema delicado de hoje, mas é o tema que eu concluí o livro. Se há alguma coisa errada acontecendo, use o canal correto, no espírito correto, com a pessoa correta. Eu já questionei muito. Mas eu tentei seguir isso aqui. E sabe o que eu descobri? Ao longo dos anos eu descobri, sinceramente, e eu vou dizer para vocês, eu espero que você acredite em mim, que essa igreja, ela é uma igreja séria, e eu louvo a Deus por isso. Essa igreja, ela tem um sistema de auditoria dos seus recursos que é único. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou dando estudo bíblico para um empresário de São Paulo, que ele presta serviço para a igreja, um tipo de auditoria para a igreja. Então, ele não é adventista, mas ele presta auditoria das contas e dos negócios da igreja. A igreja contrata essas empresas para que ela possa olhar com um olhar de fora, um olhar fiscal, porque você deve saber, a igreja é tratada pelo governo como empresa. Então, o governo olha as contas da igreja, o governo olha as notas fiscais da igreja. Então, tem pessoas que a igreja contrata para que ele olhe para ver se está tudo correto, de acordo com a lei do país. Por exemplo, eu não sei se você sabia disso, mas eu sei que tem tesoureiro de igreja aí olhando, assistindo. Tesoureiro sabe disso. Se um tesoureiro tem que comprar um balde para a igreja, e um balde sem nota fiscal custa R$5, e o balde com nota fiscal custa 15, o tesoureiro não vai comprar o de 5 porque é mais barato, ele vai comprar o de 15 porque tem nota fiscal, porque cada centavo dessa igreja passa por auditoria. Cada centavo dessa igreja passa por auditoria. E aí agora essa pessoa que presta serviço de auditoria para a igreja pediu estudo bíblico e disseram, olha, pastor, dá estudo bíblico para esse homem. É um homem muito rico, que conhece muito, muito inteligente, e eu me propus, e é um grande amigo hoje, estamos estudando a Bíblia, e ele me disse uma coisa esses dias que me emocionou. Ele disse, pastor, quanto mais eu entro na compreensão de como funciona a igreja, quanto mais eu entro profundo, porque ele hoje está conhecendo a igreja, meus amigos, por dentro e por fora. Ele conhece a igreja pelos documentos, pela questão fiscal, e ele diz, quanto mais eu conheço essa igreja, pastor, mais eu confio na maneira como vocês fazem. É muito bonita a maneira como vocês fazem. Meus irmãos, é claro que acontecem erros, porque onde tem gente, tem erro. Sabe uma maneira da igreja ter menos erro? Eu saí dela. Se eu sair dela, a igreja vai ficar um pouquinho melhor, porque não vai ter os meus erros. Mas acima desses homens está um Deus de uma igreja muito organizada. Outro dia eu vi o pastor Bulhão falando assim, que um homem procurou ele e disse assim, pastor, eu não confio na igreja, eu acho que tem coisa errada acontecendo na igreja, então agora eu vou dar o meu dízimo para o senhor está jubilado, está fazendo um ministério lindo agora, não tem mais ligação oficial com a organização da igreja, então o meu dízimo vai para o senhor. Ele disse que olhou para esse homem e disse assim, como é a história? O dinheiro da igreja passa por pelo menos 4 conferências. Todo centavo dessa igreja é conferido por um auditor interno da igreja local, um auditor da missão, um auditor da união e um auditor da associação geral. 4 pessoas conferem cada centavo dessa igreja, para onde vai, como é usado. E eu, que não tenho auditor nenhum, você está dizendo que confia mais em mim do que na igreja? Eu não acredito. Você quer entregar o dízimo para mim, que ninguém pede nota para mim. Hoje o pastor Bulhão está jubilado, ninguém vai pedir conta dele do dinheiro que ele usou, de como ele usou, nada. Ele agora tem um ministério lindo, mas sem a ligação com a organização da igreja, porque ele já está jubilado, já está aposentado. Aí disse assim, quer dizer que você quer entregar o dinheiro para mim, que ninguém vai auditar, ninguém vai olhar as notas, ninguém vai olhar como eu usei o dinheiro, e você não confia na igreja, que tem 4 pessoas, em cada organização da igreja tem uma pessoa conferindo, você confia em mim, mas não confia na igreja? Não entendo você. Então, em nome de Jesus, deixa eu te dizer,
É o espírito do inimigo que tem colocado no coração de alguns: eu não confio na organização. Infelizmente, no país que nós vivemos, as organizações são tão corruptas. Infelizmente, no país que nós vivemos, as organizações são tão más, tão movidas pelo egoísmo, pelo poder, que às vezes a gente diz: a igreja é exatamente assim. E deixa eu te dizer uma coisa: a igreja não é assim. Claro que há pessoas que são assim. Claro que há. Eu não sou cego, gente. Eu não vou dizer assim: gente, confie cegamente, não acontece. Não, claro, eu não sou tonto, você também não é. Mas uma coisa eu te digo: há um Deus guiando essa igreja, que está acima dos homens, que está liderando essa igreja até o final. E vou te dizer mais: os críticos e que atacam essa igreja estão ferindo a menina dos olhos de Deus, e eles vão ficar. E se você o acompanhar, você vai ficar também, porque a igreja vai triunfar. Vou repetir: as pessoas que estão atacando a menina dos olhos de Deus vão ficar, mas a igreja vai avançar e vai triunfar. Com Josanã ou sem Josanã, a igreja vai triunfar, porque está profetizado, e o que está profetizado acontece. Então eu quero te convidar em nome de Jesus, não ataque o povo de Deus, não ataque a menina dos olhos de Deus. Repito, não é para ser cego, mas é para procurar as pessoas competentes, no espírito correto, e dizer o que você acha, dizer o que você pensa. E deixa eu te dizer uma coisa: algumas pessoas que eu já procurei, não mudou. Sabe o que eu disse? Senhor, eu fiz minha parte, agora é com essa pessoa. Eu fiz a minha parte. Agora, porque a pessoa não mudou, eu coloco na tua mão, Senhor. Eu não vou para o Twitter. Já falei para a pessoa, agora eu vou para o Twitter. Já falei para a pessoa, agora eu vou para o Instagram. Não, Senhor. Eu não vou atacar a menina dos teus olhos. Eu já falei a pessoa competente, no espírito correto. Senhor, se ela não mudou, toma nas tuas mãos essa situação. Porque, deixa eu te dizer, o juízo de Deus é mais severo do que o juízo do Instagram. O juízo de Deus é mais severo do que o juízo do Facebook. Se alguém continua fazendo alguma coisa errada, mesmo você tendo avisado no espírito correto, o juízo de Deus é mais severo do que o juízo da opinião pública. Então, coloca nas mãos de Deus, e Deus vai continuar guiando essa igreja. Agora nós vamos ter alguns pedidos de oração para depois orarmos. Mas depois que apresentarmos os pedidos de oração, eu vou convidar você a orar e dizer: Senhor, eu quero continuar dando o meu melhor por tua causa. Eu não quero ser usado pelo inimigo para atacar a menina dos olhos de Deus, que é a igreja. Eu não quero chutar a canela da igreja, porque essa igreja tem uma cabeça que é Cristo. Se eu chuto a canela, a cabeça vai sentir. Você nunca vai chutar uma canela sem que a cabeça não sinta. Se você chutar a canela, a cabeça vai sentir. E deixa eu dizer, a cabeça da igreja é Cristo. Se você chutar a canela da igreja, a cabeça vai sentir. Então não chute a canela da igreja, porque essa igreja tem uma cabeça que está dirigindo essa igreja. Depois dos pedidos, nós vamos orar e pedir a Deus que nos dê sabedoria de continuar confiando na causa de Deus e na igreja de Deus. Querido Pai, nós começamos te agradecendo por essa manhã de sábado, te agradecendo pela oportunidade de ouvir a tua palavra, mas colocando em tuas mãos esses pedidos, Santo Deus, há tantos, Senhor. E eles passam tão rápido aqui na tela. Estava lendo alguns, intercedendo por alguns, mas nenhum deles passou despercebido do Senhor. E os pedidos são feitos ao Senhor. Então, o Senhor que conhece cada um deles, conhece cada pessoa que escreveu, cada dor que ela está carregando, se é um filho que está afastado, ou um casamento que está se desfazendo, ou uma doença que está atacando, ou uma solidão que está vivendo, Senhor. Atende essa pessoa, cuida dela, Senhor. Atende de acordo com a tua vontade. Muitos pedidos por conversão de pessoas queridas, muitos pedidos por saúde, muitos pedidos por restauração da família. Santo Deus, colocamos cada um desses em tuas mãos. Há também muitos pedidos pelo batismo do Espírito Santo. Santo Deus, como necessitamos do batismo, da plenitude do teu Santo Espírito, da renovação da nossa vida. Então, Santo Deus, colocamos cada um desses desejos em tuas mãos. E hoje, Santo Deus, queremos consagrar mais uma vez a nossa vida, dizendo que nós confiamos no Senhor e na maneira como o Senhor está conduzindo a tua igreja. Não somos cegos, conseguimos enxergar erros humanos, mas acima deles, Senhor, assim como a viúva fez, nós enxergamos uma causa,
que nasceu de uma profecia bíblica e vai se concluir com a profecia bíblica. A causa de Deus, a menina dos teus olhos, guiada por Cristo, que é o cabeça da igreja, vai continuar avançando, apesar dos ataques, apesar das pessoas que são contra, apesar das pessoas que não querem se envolver, mas nós queremos te dizer essa manhã, nós queremos dar o nosso melhor por tua causa, porque nós não servimos a homens, Senhor, nós servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que está dirigindo a sua igreja, e que fraca e defeituosa como possa parecer, é a menina dos olhos de Deus, que pode até parecer que vai cair, mas não vai cair, vai avançar, porque foi criada e chamada por Deus para a vitória. E nós te pedimos, Santo Deus, que nós possamos dar o nosso melhor por tua causa, nos envolver ao máximo com tua igreja, com tudo que temos, sejam os nossos dons, o nosso tempo, os nossos recursos, porque não é uma causa de homens, é uma causa divina. Então, nos dá um sábado feliz na tua presença, nos ajudar o melhor por tua causa, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe de maneira poderosa e te dê um feliz sábado.